Olá, caros irmãos e caras irmãs, sejam muito bem-vindos. Estamos fazendo mais um estudo pelo Grupo Espírita Fraternidade da obra Pão Nosso, do autor espiritual Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. E hoje nós temos para nossa análise o capítulo 138 da referida obra, cujo título é Vejamos Isso. Mas hoje, para mudarmos um pouquinho a dinâmica, eu gostaria de ler, antes de passar para o estudo do capítulo em si, eu gostaria de ler um conto do nosso querido irmão X, o mentor espiritual da nossa casa, né, Humberto de Campos, que está muito relacionado com o nosso assunto e ajuda também a dar uma perspectiva mais interessante para a gente enriquecer a nossa análise. Então vamos dar uma olhadinha no conto intitulado Conferencista Atribulado. Diz o seguinte: naquela manhã ensolarada de domingo, Gustavo Torres, em seu gabinete de estudo, alinhava preciosos conceitos sobre a arte de ajudar. Espiritualista consciencioso, acreditava que a luta na Terra era a abençoada escola de formação do caráter e, por isso, atendendo às exigências do próprio ideal, enfileirava, tranquilo, frases primorosas para o comentário evangélico que pretendia movimentar na noite seguinte. Depois de renovadora prece, começou a escrever sentidamente. O próximo, de qualquer procedência, é nosso irmão, credor de nosso melhor carinho. O caluniador é um teste de paciência. Quando somos vitimados pela ofensa, estamos recebendo de Jesus o bendito ensejo de auxiliar. Desesperação é chuva de veneno invisível. A desculpa constante é garantia de paz. Não ouvides que a irritação em qualquer parte é fermento da discórdia. Suporta a dificuldade com valor, porque a provação é recurso demonstrativo de nossa fé. Se o irmão transviado te prejudica o interesse, recebe nele a tua valiosa oportunidade de perdoar. Se alguém aparece como instrumento de aflição em tua casa, não fujas ao exercício da tolerância. A calma tonifica o espírito. Neste momento, a velha criada veio trazer o chocolate, sobre o qual, sem que ela percebesse, pousara pequena mosca, encontrando a morte. Torres anotou o corpo estranho e, repentinamente, indignado, bradou com a servidora: como se atreve a semelhante desconsideração? Acredita que eu devo engolir um mosquito deste tamanho? Impressionada com o golpe que o patrão vibrara na bandeja, a pobre mulher implorou: desculpe-me, senhor, a enfermidade ensombre-me os olhos. Se é assim, falou áspero, fique sabendo que não preciso de empregados inúteis. O conferencista da arte de ajudar ainda não dera o incidente por terminado, quando o recinto foi invadido pelo estrondo de um desmoronamento. O condutor de um caminhão, num lance infeliz, arrojara a máquina sobre um dos muros da residência. O dono da casa desceu para a via pública como se fora atingido por um raio. Abeirou-se do motorista maltrajado e gritou colérico: criminoso, que fizeste? Senhor, rogou o mísero, perdoe-me o desastre. Pagarei as despesas da reconstrução. Tenho a cabeça tonta com a moléstia de meu filhinho, que agonia há muitos dias. Desgraçado, o problema é seu, mas o meu caso será entregue à polícia. E quando Torres possesso usa o telefone, discando para o delegado de plantão, meninos curiosos invadiam-lhe o jardim bem tratado, esmagando a plantação de cravos que lhe exigira imenso trabalho na véspera. Exasperado,
avançou para as crianças ameaçando: vagabundos, larápios, rua, fora daqui, fora daqui. Daí a instantes, policiais atenciosos cercavam-lhe o domicílio e Torres regressou ao gabinete, qual se estivesse acordando de um pesadelo. Da mesa destacava-se minúsculo cartaz, em que releu o formoso dístico aí grafado por ele mesmo: quando Jesus domina o coração, a vida está em paz. Atribulado, sentou-se. Deteve-se novamente na frase preciosa que escrevera, reconheceu quão fácil é ensinar com as palavras e quão difícil é instruir com os exemplos e, envergonhado, passou a refletir. Então, essa lição tem bastante a ver com o que a gente vai falar, porque diz justamente dessa questão, da facilidade com que nós temos, ou que talvez muitos de nós tenhamos, de utilizar a palavra para convencer, e parece que nos esquecemos que muito mais importante do que convencer os outros com palavras eloquentes, com dizeres impactantes, é nós vivenciarmos aquelas lições em nossa vida, para que elas, através do nosso testemunho, tenham um peso, um valor muito maior. Perdão. Mas vamos voltar então ao capítulo 138 do livro Pão Nosso, que, como nós sabemos, é uma característica dessa obra, ele sempre é iniciado com algum versículo, ou dos evangelhos, ou de alguma epístola, sempre baseado, portanto, no Novo Testamento. Para esse capítulo em particular, Emmanuel trouxe um versículo da primeira epístola, da primeira carta que Paulo escreveu à comunidade de Coríntios. E ela diz o seguinte: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com a sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Então aqui a gente já tem uma introdução, né, ou talvez a síntese, melhor dizendo, de todo esse capítulo e de todo o nosso estudo, né? Então aqui nós temos, na verdade, nesse capítulo, nessa parte, né, nos dois versículos anteriores, Paulo está comentando a necessidade que a comunidade de Coríntios tinha de se unir, porque estavam tendo muitas disputas internas. Uns se diziam que tinham sido batizados por fulano, então, portanto, eram de fulano. Outros diziam que tinham sido batizados por outra pessoa e que, portanto, como se houvessem correntes, né, digamos assim, dentro da comunidade de Coríntios. E Paulo está justamente combatendo isso, dizendo que felizmente ele só tinha batizado 2 pessoas, para que não ficassem dizendo que eles eram de Paulo, né? Porque como a gente sabe e nunca custa relembrar, uma das características externas que indicavam a conversão de alguém para o cristianismo era justamente a realização do batismo, né? Que era, né, naturalmente, uma ação simbólica, né, para indicar que naquele momento estava renascendo um novo homem, uma nova mulher, né, deixando para trás, portanto, os seus velhos vícios, as suas velhas concepções equivocadas sobre a fé e assim por diante. Então, o batismo era uma marca característica, né, da conversão de alguém. Mas isso, na comunidade de Coríntios, e com certeza em várias outras, gerava ensejo para que as pessoas se tornassem mais sectárias, defendendo esse ou aquele ponto de vista em particular, ou aquela interpretação em particular dos ensinamentos do Cristo, né? E aí, então, é por isso que Paulo volta, dá a ênfase nessa questão, dizendo que Jesus não o tinha enviado para sair batizando, ou seja, para conquistar novos adeptos de qualquer forma, ou seja, que o importante no Evangelho não era o proselitismo,
não era simplesmente converter as pessoas por converter, mas que sim, a missão de Paulo, e que, portanto, a missão daqueles que formavam as comunidades cristãs eram de pregar o Evangelho. E aí é interessante, e vamos ver esses pontos refletidos, quando logo a seguir eu fizer a leitura desse capítulo da obra de Emmanuel, que eu tenho basicamente duas formas de pregar o Evangelho, ou duas ênfases. Eu posso dar ênfase na bagagem intelectual, no aspecto intelectual do Evangelho, né? Buscando, portanto, ressaltar a grandeza filosófica das palavras do Cristo, ou eu posso colocar uma ênfase maior na necessidade não de contemplar a grandeza dessas palavras, mas sim do poder que elas têm de transformar a minha vida, né? Já que Evangelho significa boa nova, essa novidade é, na verdade, uma novidade de libertação, no sentido até mesmo de que implica na morte. Na morte, como eu já disse, do velho homem que eu era, das velhas ideias, das velhas concepções, dos preconceitos, enfim, de toda aquela bagagem equivocada que eu carregava. E aí está o simbolismo do batismo, né? Então, pela submersão na água, essa bagagem fica para trás e eu me permito renascer em novas ideias, como um novo homem, como um cristão, né? Mas se eu me preocupar muito mais, como diz aqui Paulo, com a sabedoria da palavra, ou seja, se eu me preocupar em parecer uma pessoa muito inteligente, uma pessoa que estudou muito, que é um letrado, que sabe utilizar o dom da palavra com grande facilidade, e isso for a preocupação principal, eu vou estar, na verdade, anulando a cruz do Cristo, né? A cruz do Cristo nesse sentido, né? Que marca o renascimento de um novo homem, de uma nova mulher, a libertação através, né, desse despertamento espiritual. Então, esses são os pontos que Paulo estava chamando a atenção para que a comunidade compreendesse qual que era o foco de ser cristão. Não era o proselitismo, não era a vaidade do falar bem, mas sim o de arrebatar novas almas através da renovação íntima, da transformação moral. Mas vamos dar uma lida, portanto, na lição inteira, onde podemos estar complementando e enriquecendo ainda mais essa visão que esse versículo de Paulo em particular nos traz. Então vamos ver. Então o título é Vejamos Isso. O versículo da primeira epístola de Paulo, que está no primeiro capítulo, versículo 17, e Emmanuel anota o seguinte: geralmente, quando encarnados, sentimos vaidoso prazer em atrair o maior número de pessoas para o nosso modo de crer. Somos, invariavelmente, bons pregadores e eminentemente sutis na criação de raciocínios que esmaguem os pontos de vista de quantos não nos possam compreender no imediatismo da luta. Então aqui acho que a gente já pode fazer alguma consideração, né? Porque realmente tão interessante como Emmanuel coloca claramente esse mecanismo que todos nós temos, que precisamos estar muito atentos, que é o da vaidade, né? Essa constante necessidade que parece que é vital até mesmo para a manutenção da nossa personalidade, de sermos reconhecidos, de sermos admirados, de sermos talvez até mesmo tratados com uma certa distinção, né? Queremos ter um status diferenciado com relação às demais pessoas, né? E isso tudo são manifestações da vaidade, que são, por sua vez, manifestações de duas grandes chagas morais que todos nós trazemos, que são as chagas do egoísmo e do orgulho. Então, esse é um dos pontos que todo cristão, especialmente todo aquele que
busca agir na obra do Cristo, utilizando a palavra, né, precisa estar atento, né? Esse prazer em atrair um número de pessoas para o nosso ponto de vista, essa necessidade que nós temos de que as pessoas pensem exatamente como a gente. E mais ainda, como temos aí no segundo parágrafo, né, nós gostamos de criar raciocínios aonde o ponto de vista daquele que nos ouve ou daquele que debate conosco seja vencido. Então, é interessante, né, especialmente quando temos oportunidade de observar essa cena como espectador, de que parece que há mais prazer, há mais satisfação íntima em derrotar o argumento do seu debatedor, da pessoa com quem se debate, do que conquistar ali um coração para o Cristo. E isso nos deveria acender um grande sinal de alerta, porque a quem estamos querendo servir? Ao Cristo, segundo nossas palavras, ou ao culto do nosso personalismo, da nossa vaidade, do nosso ego? Então, esse é um ponto muito importante. Maior deve ser o Cristo e não a mim, que deveria realmente, não só por palavras, mas por atos e intenções, ser apenas o humilde servidor. Até porque é importante falar que somos apenas portadores imperfeitos, diga-se de passagem, de uma mensagem sublime, uma mensagem de luz. O mérito, portanto, de qualquer mensagem associada ao Evangelho nunca será nosso. O mérito é do Cristo, pois foi Ele que nos revelou, né? Ele é o portador dessa boa nova. Nós somos apenas imprecisos repetidores, espelhos imperfeitos de uma luz que é o Evangelho. Então, todo mérito precisa sempre ser do Cristo, nunca nosso. E esse talvez seja um dos principais antídotos para não cairmos nesse personalismo, nessa disputa de egos, que podemos ter certeza. Se estamos nos empenhando em falar melhor, seja numa palestra, seja num atendimento fraterno, seja numa ação assistencial de visita a famílias necessitadas, enfim, em qualquer ocasião que usamos a nossa palavra, nós precisamos ter muito claro que o propósito da nossa palavra deve ser, nessa missão especificamente, que o propósito da nossa palavra deve ser de conquistar corações, de levar o poder transformador dessa boa nova do Cristo. Agora, quando eu faço isso, muito mais preocupado com os argumentos que sustentam a minha posição, significa, em primeiro lugar, que eu não estou escutando quem está me escutando. Ou seja, eu não estou criando um canal de empatia, eu não estou abrindo uma sintonia com aquela pessoa para que eu possa perceber o que ela precisa ouvir, e essa pessoa pode ser uma pessoa com quem eu falo, como também pode ser uma plateia que me escuta, um grupo de pessoas, né? Um espírito que se comunica mediunicamente comigo naquele momento. Então eu tenho que criar esse canal de empatia. Eu tenho que perceber, por exemplo, se o que eu estou dizendo está tocando a pessoa que me escuta, ou se pela sua expressão, pelo seu gesticular, pelos sinais corporais, ela está me dizendo que ela ou não está me entendendo, ou que aquilo que eu estou dizendo não tem conexão com as necessidades dela no momento, né? Então, para que isso possa acontecer, eu não posso ter uma preocupação excessiva com o brilhantismo dos argumentos que eu estou utilizando naquele momento. Porque senão
a chance que eu tenho de convencer, no sentido de conquistar quem me ouve, é mínima. Porque eu vou estar preocupado apenas com os meus objetivos, apenas com a minha perspectiva, apenas com o meu personalismo. Enquanto que, na verdade, aqui eu tenho que estar preocupado com o outro, é com aquele que está me ouvindo, seja numa conversa fraterna, para auxiliar um irmão, um colega de trabalho passando por um problema, ou mesmo uma palestra formal, uma participação no congresso espírita, o que for. Sempre que estamos falando em nome do Cristo, temos que lembrar que somos apenas operários do Cristo e não os detentores dos méritos e da grandeza que aquela mensagem nos traz. Então, dando sequência ao texto desse capítulo, nós temos, no primeiro pequeno triunfo obtido, tornamo-nos operosos na consulta aos livros santos, não para adquirir mais vasta iluminação, e sim com o objetivo de pesquisar as letras humanas das divinas escrituras, buscando acentuar as afirmativas vulneráveis de nossos opositores. Então, mais uma vez, isso é até mais grave, porque nessa conduta consulta-se os livros de Kardec, as obras de Emmanuel, o próprio Evangelho de Jesus, não com o objetivo de atender os nossos anseios de fome espiritual, mas sim o de encontrar frases, trechos que validem aquele ponto de vista que eu quero impor à pessoa com quem eu converso, ou às pessoas para as quais eu explano alguma coisa. Né? E isso é muito ruim, porque eu estou deixando que a grande vantagem, o grande benefício de você falar em nome do Cristo é que, na verdade, você tem a oportunidade de aprender com aquela mensagem e fixá-la ainda mais fortemente no seu coração. Mas se a minha abordagem é simplesmente buscar frases que confirmem um ponto de vista que eu tenho, então eu estou perdendo por completo esse benefício, essa oportunidade de aprender mais, de me iluminar ainda mais. Então, seguindo, nós temos aqui: se católicos romanos, insistimos pela observância de nossos amigos a frequência da missa e dos sacramentos materializados. Se adeptos das igrejas reformadas, exigimos o comparecimento geral ao culto externo. E, se espiritistas, buscamos multiplicar as sessões de intercâmbio com o plano invisível. Semelhante esforço não deixa de ser louvável em algumas de suas características. Todavia, é imperioso recordar que o aprendiz do Evangelho, quando procura sinceramente compreender o Cristo, sente-se visceralmente renovado na conduta íntima. Quando Jesus penetra o coração de um homem, converte-o em testemunho vivo do bem e manda-o a evangelizar os seus irmãos com a própria vida. E, quando um homem alcança Jesus, não se detém, pura e simplesmente, na estação das palavras brilhantes, mas vive de acordo com o Mestre, exemplificando o trabalho e o amor que iluminam a vida, a fim de que a glória da cruz não se faça vã. Então, era o que eu já estava adiantando nos comentários que eu fiz há pouco. Então, quando realmente alguém se torna cristão no sentido verdadeiro, é porque Jesus entrou no seu coração. Ou seja, porque aquela pessoa começou a compreender toda a beleza da proposta do Cristo, que é o que ele coloca aqui, da glória da cruz, que é a proposta do amor, do perdão, da humildade, da caridade, de servir. Então, todos esses princípios basilares, eles trazem uma profunda carga de transformação.
Então, quando nós entramos nessa seara, no campo do Cristo, onde começamos a trabalhar cooperando com a sua obra, ou seja, e a cooperação dessa obra se dá, entre outras coisas, através também da conquista de novos corações para a beleza desse Evangelho, nós saímos, como nós temos na Epístola de Paulo, nós saímos a evangelizar, ou seja, a pregar o Evangelho, a falar do Evangelho, mas muito mais preocupados com a palavra que estaremos utilizando, deveríamos estar preocupados com a capacidade de viver de acordo com essas palavras, porque senão seremos apenas hipócritas, pessoas que conhecem intelectualmente o Evangelho de Jesus, falam disso para outras pessoas, mas muito pouco aplicam a si mesmos. E isso é muito grave, visto que, buscando as próprias palavras do Cristo, muito será cobrado a quem muito for dado. Então, se nós temos o tesouro do Evangelho nas mãos, muitas pessoas não têm. Especialmente quando nós falamos dos espíritas, nós não só temos o tesouro do Evangelho nas mãos, mas também temos a luz que o Espiritismo joga sobre esse tesouro, nos permitindo compreender aspectos que Jesus não pôde falar muito explicitamente na época, porque faltava para isso maturidade intelectual, social, mas também essa luz, ela afasta as impurezas que os séculos de interesses humanos acabaram depositando sobre essa belíssima obra, distorcendo-a em muitos aspectos. Então, o espírita, ele consegue reviver o cristianismo conforme os primeiros cristãos viveram, como, por exemplo, Paulo, os apóstolos, as primeiras comunidades. Então, é uma volta à pureza dessa mensagem. E que faremos nós dessa mensagem mais pura? O que faremos nós desse tesouro não só revelado, mas explicado em detalhes, posto em perspectiva, com novas dimensões que Jesus não pôde expor na sua época, porque não seria compreendido. E agora nós temos essas dimensões. Então, a nossa responsabilidade é muito maior. É tão maior que não podemos nos permitir orbitar apenas no intelectualismo da mensagem, de nos preocuparmos com questões pequenas de quantos iremos converter para o Espiritismo, ou quantas palestras, com quantas centenas de espectadores nós iremos participar. Isso é voltar para a crisálida do egoísmo e do orgulho. É nos aprisionarmos voluntariamente, ao invés de utilizarmos as ferramentas do Evangelho e da doutrina espírita para alçarmos voos maiores. Então, como Emmanuel coloca, inclusive, em uma outra obra, deixa eu avançar aqui rapidamente para a gente finalizar, ele coloca que a satisfação do homem esclarecido jaz no dever bem desempenhado, no coração enobrecido e na reta consciência. Então, esses são os pilares que nós devemos buscar. E nessa missão do dever bem desempenhado é que entra a tarefa de evangelização. Como eu disse, ela pode ocorrer no simpósio que eu participo como congressista, numa palestra na casa espírita, na atuação de socorro em grupos mediúnicos, no atendimento fraterno que acontece nas casas espíritas, nos trabalhos de assistência social, no meu ambiente de trabalho, no meu ambiente familiar. São inúmeras as oportunidades de pregar o Evangelho. Mas em todas elas, a tônica que deve prevalecer é essa que nós vemos aqui. De buscar
enobrecer o coração daqueles que nos escutam, de permitir que possam agir com a consciência reta e não o culto ao personalismo, ao egoísmo, à vaidade. Então, estejamos atentos para que sejamos também mais valorosos no trabalho que o Cristo nos confiou. Então, essas foram as nossas considerações. Agradecemos os que nos acompanharam até aqui e rogamos que o Cristo, que o nosso Jesus querido e amado, toque os nossos corações para que a partir de hoje saibamos distinguir quem é o maior e quem é o servo humilde e possamos dessa forma agir de acordo com o nosso papel, trabalhando operosamente, incansavelmente na divulgação da palavra do Cristo, principalmente pelo nosso próprio exemplo de transformação interior, mais do que nossas palavras. Que Jesus esteja conosco, hoje e para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus, e até o nosso próximo encontro.